Quero nessa noite desejar primeiramente uma boa noite para cada um aqui que se encontra nesse momento. Satisfação imensa poder estar aqui com vocês mais uma vez para dividir o pão da vida, a palavra de Deus. É com muita alegria e satisfação que estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. Desde já eu agradeço a presença de cada um aqui, especialmente nossos queridos amigos que ainda não são membros dessa igreja, também os nossos queridos vizinhos que se encontram do nosso lado direito, do lado esquerdo. E espero que a mensagem dessa noite venha despertar o coração de cada um aqui. Nessa noite nós iremos falar sobre milagre. E eu gostaria de começar perguntando para vocês: como você reage diante de uma situação terrível? Diante de uma situação, de uma tragédia, como você reage diante dessas situações? Você se desespera, blasfema o nome do Senhor? Ou será que você se entrega aos pés de Cristo, confia nele e entrega os seus problemas ao Senhor? Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Todos encontraram? Amém. Gostaria agora que vocês fechassem seus olhos. Vamos falar com nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai que habita nas alturas, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome para todo sempre. Nessa noite, Senhor, nós somos gratos mais uma vez a Ti, ó Pai, pela alegria, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez. É maravilhoso, ó Deus, estar na Tua presença. É maravilhoso, ó Deus, ouvir a Tua palavra. E nessa noite, ó Deus, nós iremos falar sobre milagres. Te peço, Pai, que milagres seja realizado na vida de cada um aqui nessa noite. Que possamos sentir a Tua presença em nosso meio. Que Teu Santo e Bom Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e que a mensagem dessa noite venha despertar o coração de todos aqui. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos e cheios do Espírito Santo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-a, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora o verso 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tornando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, nós encontramos aqui um relato de 3 milagres que Jesus operou. O primeiro milagre encontrado nesse capítulo é o milagre sobre a cura do endemoniado de Gadareno. O segundo milagre, nós encontramos a cura da mulher que estava enferma e sofria de uma hemorragia há cerca de 12 anos. O terceiro milagre é o milagre da ressurreição da filha de Jairo. E é esse milagre que nós iremos analisar nessa noite. Milagre da ressurreição da filha de Jairo. Jesus havia curado aquele homem de Gadareno, que era o endemoniado da região de Gadarena. Depois de ter realizado aquele milagre, Jesus atravessou o mar, possivelmente o mar da Galileia, e agora chega numa cidade chamada Cafarnaum. Chegando naquele lugar, naquela cidade, se depara com este homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo era o chefe da sinagoga. Para quem não sabe, a sinagoga era um local onde os judeus se reuniam todos os sábados para estudar e ler a lei dos profetas. Ou seja, a sinagoga era a igreja dos judeus. E Jairo era chefe da sinagoga. Ou seja, o chefe da sinagoga era alguém encarregado de contratar as pessoas para pregar, para ler a Torá e estudar as Escrituras. O chefe da sinagoga também, ele tinha autoridade, ele tinha um poder para disciplinar e para excomungar alguns que fossem membros da sinagoga que fizessem algo de errado. Jairo era um homem privilegiado. Jairo era um homem rico, um homem culto, conhecedor das Escrituras. Era um homem de alta posição social. Era um homem de alta reputação. Um homem de fé que pertencia à religião judaica. Era um homem respeitado na sociedade. Porém, certo dia, a sua filha, a única filha de Jairo, que tinha 12 anos, sofreu de uma enfermidade grave. E Jairo entrou então em desespero. Possivelmente Jairo havia gastado todos os seus recursos com os médicos, com remédios, e a menina ia de mal a pior. Jairo não sabia mais o que fazer da vida. E ele então
percebeu que Jesus, por ali, por aquela região, havia um homem chamado Jesus, que operava milagres. E Jairo descobriu: a sua única esperança estava em Jesus. Quem sabe esteja pregando para alguém aqui nessa noite, que também esteja em desespero, que não sabe mais para onde ir. Talvez esteja pregando para alguém que alguém da família está enfermo e já foi ao médico e parece que as suas esperanças se acabaram e os médicos a desenganaram. Ou talvez esteja pregando para alguém que está desempregado há muito tempo e não sabe mais para onde ir. Mas essa noite, queridos, eu quero dizer para você que existe uma esperança para todos os nossos problemas. E a esperança é Jesus. Somente Jesus é quem pode restaurar, é quem nos dá a esperança. E esse relato nos diz que, diante daquele problema, daquele homem chamado Jairo, que aparentemente era um homem feliz, mas nesse momento estava desesperado, em busca de uma resposta de Deus. Aquele homem então decidiu ir ao encontro de Jesus. Jairo tomou algumas atitudes. Embora ele tivesse tomado umas atitudes corretas, houve algumas atitudes dele que não foram corretas. Primeira atitude de Jairo: ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Jairo não foi ao encontro de qualquer pessoa, não foi ao encontro de uns deuses pagãos, mas ele foi ao encontro de Jesus. E para Jairo, ele deveria derrubar essa barreira, uma barreira de que ele, como privilegiado na sociedade, ele deveria, como chefe da sinagoga, derrubar a barreira que havia entre as pessoas daquela época, de que Jesus jamais deveria entrar numa sinagoga. Jairo então decidiu ir ao encontro de Jesus. A segunda atitude de Jairo: ele se humilhou. O texto bíblico diz que quando ele viu Jesus, chegou até ele, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, se prostrou a seus pés e o adorou. Este foi um gesto de humilhação. Jairo deixou de lado seu orgulho para ir ao encontro de Jesus. E a outra atitude de Jairo: ele reconheceu que ele não era nada e que em Deus, somente Deus pode todas as coisas. Ele sabia que Jesus poderia solucionar o seu problema. Mas uma coisa errada que Jairo cometeu é que ele determinou de que maneira Jesus deveria curar a sua filha. Ele disse assim, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ou seja, Jairo estava pedindo a Jesus a maneira que ele deveria fazer para curar a sua filha. Ele deveria ir ao encontro da sua filha, colocar a sua mão para que ela fosse curada. E aqui está um exemplo para cada um de nós, uma lição. Quantas vezes nós oramos a Deus, pedindo que Deus responda às nossas orações conforme a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Jairo cometeu esse erro. E a Bíblia diz que Jesus então atendeu o chamado daquele homem, o pedido daquele homem, e foi então até a sua casa. Mas no caminho para a casa daquele homem, o chefe da sinagoga,
Jesus se depara com uma mulher que estava enferma há 12 anos, que sofria de hemorragia. E eu imagino agora o desespero de Jairo diante daquele problema da sua filha que estava à beira da morte, e Jesus, que não havia apressado os passos, andando vagarosamente, atendendo as pessoas. Eu imagino agora Jairo desesperado. Por que Jesus demorou tanto? Queridos, alguma vez já aconteceu com vocês orarem a Deus, fazerem um pedido, e Deus ter demorado tanto para responder às suas orações? Quantas vezes você tem orado a Deus, tem feito pedido uma bênção a Deus, e essa bênção ainda não tem chegado? A aparente demora de Jesus demonstra que, quando Deus aparentemente demora para responder às nossas orações, é porque Ele tem algo muito melhor do que nós podemos esperar. Com certeza. Deus age no seu tempo, um tempo determinado por Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus responda conforme a nossa vontade, o nosso tempo. Queridos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus é soberano. Deus sabe o tempo que Ele deve agir. Naquele momento, enquanto Jairo, contemplando o milagre que Jesus havia operado na vida daquela mulher que sofria de hemorragia, naquele exato momento, chegou então algumas pessoas e disse a trágica notícia do falecimento da sua filha. Eles chegam para Jairo e diz: não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Queridos, quantas pessoas às vezes têm chegado para você e dirigido palavras pessimistas, de maneira que fazendo com que você desanime e abandone os caminhos do Senhor. O inimigo tem tentado de diversas maneiras colocar alguém no seu caminho para desanimar na caminhada cristã, para desanimar naquele pedido, naquela bênção que você tanto almeja e tanto espera por Deus. Aqueles homens chegaram com a notícia desastrosa, a notícia do falecimento da sua filha. Mas Jesus olha então para Jairo e diz: Jairo, não temas, tão somente creia. Está você passando por um problema difícil na sua vida? Está você enfrentando uma doença na sua família ou em você mesmo? Está você desempregado há tanto tempo? Está você passando um problema financeiro ou alguma dificuldade na sua vida? Jesus está te dizendo nessa noite: não temas, crê somente. Queridos, nós precisamos acreditar e confiar nas promessas de Deus. Independentemente do que vier a acontecer na nossa vida, nós devemos confiar nas palavras do Senhor. E Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Essa foi uma palavra de fé e uma palavra de consolo. Jairo então acreditou naquela promessa e prosseguiu a sua caminhada. E a Bíblia diz que, chegando à casa daquele homem, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Era comum naquela época, nos dias de Jesus, as pessoas pagarem músicos e pranteadores para lamentar e chorar o funeral de alguém, a morte de alguém.
As pessoas daquela época que tinham uma boa condição financeira, e eles pagavam os lamentadores, os músicos para os seus funerais. E Jesus então chegou naquele lugar, e ao entrar naquela casa, e ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. Ou seja, a morte para Deus é apenas um sono. Tem pessoas que acreditam que a morte é o fim de tudo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Jesus, a morte é apenas um sono. É apenas um sono sem sonho. Mas esse sono não é eterno. É apenas um momento até que Cristo volte. Eu estava em um determinado lugar quando me deparei com uma pessoa, uma jovem, em que nas suas costas estava uma inscrição, uma tatuagem, escrito o seguinte: Pai, eterna saudade. Aquela jovem havia perdido seu pai num acidente de trânsito. Ela amava muito seu pai. Ela, quando ainda jovem, havia perdido seu pai num trágico acidente de trânsito. E agora havia colocado aquela frase, aquela tatuagem: Pai, eterna saudade. Queridos, a morte para aqueles que não têm Jesus no seu coração é uma saudade eterna. Mas para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, Jesus como o autor e consumador da nossa fé, Jesus como a ressurreição, a morte para nós, queridos, não é eterna. A morte é apenas um tempo, é apenas um momento. Enquanto você dorme, quando você morre, fecha os olhos, no momento seguinte, quando você abrir os olhos, você verá Jesus voltando nas nuvens dos céus para receber o galardão. Portanto, não há o que temer a morte. A morte para o cristão não é o fim de tudo. A morte para nós é apenas uma passagem, é o momento em que aguardamos a volta de Cristo para receber a recompensa da ressurreição da vida eterna. A Bíblia diz que Jesus então entrou naquela casa e disse: a menina não dorme, não morre, não está morta, mas dorme. Aqueles homens então começaram a rir de Jesus, começaram a zombar, começaram a escarnecer, mas Jesus não deu importância para aqueles homens. E de repente entrou Jesus, os pais da menina e os discípulos Pedro, Tiago e João. Jesus então chega para aquela menina e diz: Talita cumi, ou seja, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus proferiu as palavras em hebraico, e acredita-se que esse relato foi escrito não em grego, mas em aramaico, demonstrando então uma familiaridade de Jesus para com aquela família que era judia. Aquela menina, seus pais, todos eles eram judeus. Jesus então se dirigiu para aquela menina, proferindo essas palavras: Talita cumi, que quer dizer: filha, menina, eu te mando, levanta-te. E de repente veio o milagre, o milagre da ressurreição. Que milagre extraordinário! Aquela menina se levantou
e abraçou seus pais. Aquela menina que estava morta, que estava naquele momento ali, abriu os olhos e viu Jesus, seus pais. Que maravilha! Queridos, Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem diz amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a esperança para os que morrem. Em Jesus a esperança. Por isso, nunca abandonem a Cristo. Se um dia você já se entregou a Ele. Alguns anos atrás, ocorreu um acidente de trânsito em que vários jovens faleceram naquela ocasião. E um daqueles jovens estava uma menina que tinha 20 anos. Aquela menina havia entregado a sua vida a Cristo. Aquela menina cantava no coral da igreja. Era a única da sua família que havia aceitado Jesus. Os seus pais maltratavam, perseguiam e injuriavam por causa da sua fé. E ela chegava para eles, tentava explicar algumas coisas da palavra de Deus, dizendo: queridos, olha o que está escrito aqui, a Bíblia diz isso. E eles não queriam saber de nada. E então continuavam zombando, escarnecendo e perseguindo aquela menina. Até que um dia ocorreu essa tragédia, seu falecimento. Um acidente de trânsito. No dia do seu sepultamento, várias pessoas estavam ali. E de repente, o pai daquela menina se jogou ao lado do caixão dela, desesperado, começou a gritar: eu quero morrer, eu quero morrer, joguem terra por cima de mim. Começou a entrar em desespero. Mas por que aquele homem se desesperou tanto? Porque não tinha esperança. Aquele homem não tinha Jesus no seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não queremos que vocês ignorem isso, para que vocês não tenham esperança como os demais, que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Queridos, há duas maneiras de se entristecer. Ou você pode se entristecer com esperança ou sem esperança. O cristão se entristece, sim, mas ele se entristece com esperança, porque ele tem Cristo no seu coração. Ao passo que aqueles que não têm Jesus, eles, no momento de desespero, de tragédia, eles caem em desespero terrível, blasfemam contra Deus. Mas aqueles que têm Cristo no seu coração, apesar das tragédias e das dificuldades, eles não blasfemam o nome do Senhor, porque eles têm esperança em Cristo Jesus. Naquele momento, todo mundo saiu e ficou apenas aquele homem, o pai daquela menina. E naquele instante chegou uma menina que era a sua melhor amiga, e chegou para aquele homem tentando confortar: Senhor, não precisa se desesperar, não chore, o tempo vai passar, a ferida vai sarar. Aquele homem olhou para aquela menina e disse assim: eu não entendo vocês. Como pode vocês cantarem enquanto a minha filha estava sendo enterrada? E aquela menina chegou para ele e disse: Senhor, é verdade que nós cantávamos, mas nós também chorávamos porque nós perdemos a nossa amiga,
e que nós não vamos mais poder vê-la até que Cristo volte. Mas nós cantávamos também porque nós temos esperança. Nós esperamos que a esperança de que quando Cristo voltar, ela vai ressuscitar para a vida eterna. E aquele homem olhou para ela e disse assim: "Quê? De onde você tirou essa história que ela vai ressuscitar?" E aquela menina abriu a Bíblia e disse assim: "Olha aqui, Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, está escrito: porquanto o Senhor Deus, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ela morreu em Cristo, e nós cremos que ela vai ressuscitar, e vamos poder abraçá-la mais uma vez." Aquele homem então se alegrou e disse assim: "Você quer dizer que eu vou poder abraçar a minha filha mais uma vez?" E ela disse: "Não sei, Senhor." "Como que não sei? Você acabou de dizer que ela vai ressuscitar." E ela disse: "Ela vai ressuscitar, sim, Senhor, porque ela morreu em Cristo, mas o Senhor já entregou a sua vida a Jesus, já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal." E aquelas palavras foram como uma facada nas suas costas. O tempo passou e aquele homem e a sua esposa, os seus filhos, começaram a estudar a Bíblia, entregar a sua vida a Cristo, e hoje são membros fiéis da Igreja de Deus. Eu fico imaginando naquele dia quando Jesus voltar, daquela menina for ressuscitada, seus pais, seus irmãos também irão ressuscitar para a vida eterna, e ela vai poder abraçá-lo mais uma vez e viver para sempre com eles. Queridos irmãos, Jesus é a nossa maior esperança. Jesus é a esperança para aqueles que já morreram. Será que estou pregando para alguém aqui que perdeu o seu pai, que perdeu a sua mãe, que perdeu os seus irmãos? Estou pregando para alguém que perdeu o seu amigo, sua amiga, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Estou pregando para alguém que sofre nesse momento porque perdeu algum ente querido. Quero dizer para vocês: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero dizer para você que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu também, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e hoje ele vive para todo sempre. E a garantia da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. E quando Cristo voltar, se algum de nós aqui descermos à sepultura antes que Cristo venha, nós iremos abrir os olhos, receber o galardão, a ressurreição, a vida eterna em Cristo Jesus. Baseado nesse pensamento, nós iremos louvar a Deus no hino de número 70, porque Ele vive. Jesus vive. Quando Ele voltar, aqueles que desceram a sepultura, as sepulturas vão explodir, eles vão ouvir a voz de Jesus, e eles vão ressuscitar para a vida eterna.
aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. Certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa noite gostariam de dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio que, ainda que um dia eu venha morrer, eu creio que o Senhor há de me ressuscitar
por ocasião da sua vinda. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer isso? Há alguém que gostaria de vir aqui à frente, que eu poderia orar por você? Jesus está te chamando. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse momento o Espírito Santo está fazendo uma obra. Jesus está de braços abertos te chamando nesse momento. Louvado seja Deus pela sua decisão. Jesus te ama. Há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente, de expressar o seu desejo, o seu amor para com Jesus? Jesus é a nossa maior esperança. Não importa o que você está passando no momento, não importa o que você tem feito no passado, não importa se você já foi longe demais na sua vida, Jesus quer te perdoar, Ele quer te salvar. Quantos mais gostariam de vir aqui à frente? Eu gostaria de orar por vocês. Nós temos aqui uma família linda, uma família que se rendeu aos braços de Cristo. Nós iremos orar por eles. Nós iremos pedir a Deus que o Espírito Santo continue trabalhando no coração deles, que muito em breve eles se entregarão a sua vida a Cristo por meio do batismo. Vamos orar então. Querido Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra. Nessa noite, Senhor, mais uma vez nós sentimos a Tua presença. E nessa noite, o milagre foi realizado também nesse momento. Uma família se rendeu aos seus braços, vieram aqui à frente, desejando que nós oremos, te pedindo que o Senhor seja com eles, que o Espírito Santo, ó Deus, faça a obra no coração dessa família. Que eles possam, ó Deus, estudar a Tua palavra, conhecer mais, que o Espírito Santo abra-lhes entendimento. E eles vieram aqui, ó Deus, porque atenderam o Teu chamado, atenderam o Teu apelo. E aqueles que não puderam vir aqui, não sei por qual motivo, mas o Senhor sabe o motivo de não vierem aqui. E nós te pedimos, ó Pai, seja também com essas pessoas, seja com cada um de nós aqui. Nos fortaleça, aumenta a nossa fé, nos ajude, ó Deus, a estar prontos e preparados para encontrar com Jesus quando Ele vier na zona dos céus. Seja conosco, abençoa cada família aqui representada e nos leve em paz para os nossos lares. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.